Bom dia, meus amigos! Preparados para mais uma aula, mais um estudo no livro de Romanos? Pois é, espero que Deus abençoe a todos. É uma alegria receber todos vocês nesse domingo pela manhã, para aqueles que vão assistir o estudo agora ao vivo. E para você que pode estar assistindo em qualquer outro momento do dia, da semana, do mês, do ano, fica também o meu desejo de que Deus os abençoe, que seja um estudo produtivo. Realmente a carta aos Romanos é uma carta que tem muita coisa boa para nos ensinar, tem muita informação que pode nos ajudar a entendermos um pouco melhor o Evangelho e servir também para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Então eu realmente espero que Deus abençoe a todos e vamos lá para os nossos estudos. Deixa eu me ajeitar aqui. Assim, pronto. Então, se você se lembra, nos versículos anteriores, na aula passada, nós vimos Paulo apresentando o Evangelho como poder de Deus para salvação. Então, se você quiser rever aí os versículos, nós estudamos Romanos 1, versículos 16 e 17. Então nós vimos também que nesse mesmo Evangelho a justiça de Deus ela é revelada. E aprendemos que Deus declara justos aqueles que têm fé no seu Filho Jesus. E que estes justos vivem por meio desta fé em Jesus. Então é o amor e a misericórdia de Deus em ação, derramando sua justiça sobre os pecadores arrependidos que não merecem, e passando assim a considerá-los justos. E como é maravilhoso pensar nesse Deus misericordioso, de um amor infinito. Todos nós somos pecadores, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Ela diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nesse maravilhoso da nossa capacidade de compreensão, ele suporta esse mundo pecaminoso de uma forma incompreensível. Para que esse mundo pudesse ser suportado, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, aquele por meio de quem todas essas coisas foram criadas, todo o universo, ele teve que se fazer homem e sofrer as consequências pelos pecados que nós cometemos. Então, de fato é incompreensível. E por meio desse sacrifício, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador têm a possibilidade de terem seus pecados perdoados, e dessa forma temos essa esperança da salvação de nossas almas para que a gente possa entrar na eternidade com Deus. Então até que esse momento nós estávamos pensando nesse Deus misericordioso, um Deus de um amor infinito, um Deus com uma salvação que é incompreensível para nós. Mas voltando aqui para o nosso estudo de hoje, nós vamos ver que, surpreendentemente, depois de falar dessas qualidades magníficas de Deus, do seu amor, da sua salvação, Paulo ele vai começar a falar da ira de Deus. E eu acredito que esse contraste é para deixar bem claro que o amor de Deus é para aqueles que creem, para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E os que não creem, eles precisam ser avisados do que os espera se eles não se arrependerem. Então Paulo ele começa a dizer lá no versículo seguinte, no versículo 18, que é onde nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Paulo vai dizer assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esse é um ponto difícil do nosso estudo, porque nós devemos refletir seriamente sobre isso. Quando nós falamos da ira de Deus, muitas pessoas têm dificuldade em compreender. Eu tenho uma pregação que eu fiz, que está no meu canal do YouTube, caso alguém tenha interesse de procurar lá e encontrar, uma pregação onde eu falo sobre a ira de Deus. E é realmente uma pregação forte, uma pregação chocante,
que inclusive dentre de próprios irmãos da congregação no dia que eu preguei, alguns deles acharam que aquilo foi forte demais, né? Dizendo até que talvez não concordem com aquela visão que eu passei ali. Mas aquilo é a visão bíblica, né? Por mais que alguns deles não tenham gostado, não existiram argumentos que demonstrassem que aquilo não é bíblico. Então foi e é apenas uma demonstração de como a Bíblia demonstra essa ira de Deus. Se tiver curiosidade de ver, dá uma olhada lá, de repente eu coloco até o link aqui embaixo. Às vezes eu digo que vou colocar os links aqui embaixo e eu acabo esquecendo depois. Me perdoem, mas também ninguém nunca cobra nada. Se eu me lembrar, eu coloco aí depois o link para essa pregação. Agora nós precisamos refletir um pouquinho sobre essa ideia da ira de Deus. Precisamos pensar, porque isso é um conceito alarmante, é um conceito aterrador. A gente gosta de pensar no Deus de amor, no Deus amoroso, mas a Bíblia também fala sobre a ira de Deus. Então é interessante começarmos percebendo que nos escritos de Paulo, não apenas em Romanos, mas nas suas cartas de forma geral, nós encontramos ele se referindo ao amor de Deus e ao Deus que ama, ao Deus que está amando as suas criaturas. Paulo ele também fala da graça de Deus e fala de Deus sendo gracioso com os seres humanos. Ele fala da fidelidade de Deus e de Deus sendo fiel ao seu povo. Agora, Paulo ele também fala sobre a ira de Deus, mas ele nunca fala de Deus estando irado com o seu povo. Portanto, existe uma diferença em como Deus relaciona o seu amor e a sua ira para com os seres humanos. A gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor mais para frente. Agora, para tentarmos entender alguma coisa sobre a ira de Deus, nós podemos começar pensando em alguns aspectos da sua soberania. E o que é que representa essa soberania de Deus? Quando nós dizemos que Deus é soberano, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é que nós estamos querendo dizer com isso. Então, Deus, ele é o criador de tudo aquilo que existe. Cada partícula do universo, da menor que houver, da mais distante que possa existir nos confins desse universo imenso em que nós vivemos, Deus ele tem o controle de absolutamente tudo o que existe. Porque ele criou tudo. Ele é o dono. Ele é o Senhor. É ele quem mantém tudo existindo. E Deus criou tudo com um propósito. Tudo tem uma razão de ser. Em sua infinita sabedoria e poder, esse propósito de Deus, aliás, esse propósito que Deus deu a todas as coisas, é simplesmente o melhor que pode acontecer com aquilo que Deus criou. Então, Deus criou tudo de forma perfeita. Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 1. Então, Deus criou tudo para funcionar de forma perfeita. E qual é a forma perfeita? É cumprindo esse propósito de Deus. Então, quando o ser humano ele decide ir contra o propósito para o qual ele foi criado, ele faz com que a criação perca um pouco da perfeição com que Deus originalmente a criou. Então, quando o primeiro ser humano decidiu desobedecer a Deus, ele fez isso por sua conta e risco. E a partir dali, ele perverteu a ordem natural das coisas. Agora, se Deus criou o mundo com um propósito, com uma maneira de ser, e nós, seres humanos, apresentamos um defeito, se não cumprimos esse propósito, o que deveria ter acontecido conosco? Deveríamos morrer, deveríamos deixar de existir, para não estragar a perfeição de todas as outras coisas que foram criadas. Vocês percebem que apenas o ser humano, dentro dessa nossa criação física, né? Não estou pensando aqui nos anjos, mas apenas os seres humanos se desviaram do propósito original para o qual eles foram criados. E se Deus tivesse criado tudo para que essa ordem natural fosse seguida, o ser humano ele já teria deixado de existir há muito tempo. Então o pecado é ir contra o que é bom, o que é perfeito, é ir contra o que de melhor nós podemos ser. O pecado é ir contra a perfeição com que Deus criou tudo. Agora, não comparemos Deus com uma pessoa egoísta que quer que alguma coisa seja feita do seu jeito, se não for, dá um chilique. Não.
Não existe outra maneira de ser que seja melhor do que a maneira que Deus criou. Não existe nada que possa ser diferente do que Deus imaginou quando criou que possa ser melhor. Qualquer coisa que o ser humano fizer que seja contrário ao propósito de Deus, contrário à forma natural para a qual aquilo foi criado, vai ser um erro, vai ficar pior, vai ser estragado. Essa informação vai ser muito útil quando nós estivermos estudando alguns versículos aí ainda desse capítulo 1 de Romanos, um pouquinho mais para frente, tá? Então, quando o homem peca, ele não traz prejuízo apenas para si mesmo. Quando o homem peca, ele está afrontando toda a criação de Deus. Ele está pervertendo a perfeição de tudo aquilo que foi criado. Então, o pecado, ele é uma afronta direta a Deus. É o ser humano querendo tomar o lugar de Deus, como se dissesse que poderia fazer as coisas melhores do que Deus fez. Isso é um absurdo, né? Por isso, a ira de Deus é o único sentimento justo que Deus pode ter contra o pecado. Eu vou fazer aqui uma analogia, vou usar um exemplo que é um exemplo bem simples para ver se ajuda a gente a entender do que é que nós estamos falando aqui. Então imagine você criando uma obra de arte impressionante, né? Imaginemos um quadro. Você está fazendo um quadro e você leva meses, quem sabe até anos, trabalhando em cada detalhe, a perfeição, a exaustão, para atingir os traços perfeitos para essa pintura. Então imagine que você está quase terminando, faltam os últimos retoques ali. Digamos que essa obra ela já estivesse sendo avaliada por especialistas e seria a obra mais cara, mais valiosa já criada em todos os tempos, sabe? Deixaria a Mona Lisa no chinelo, assim. Aí, sua obra está quase pronta, você falta só os últimos retoques ali para você terminar, quando chega alguém com um balde cheio de lixo, de esgoto o mais nojento possível, e jogasse nessa pintura e pegasse com uma vassoura e esfregasse ali completamente aquela pintura que você fez, a ponto de não sobrar nenhum traço da pintura original. Então essa obra seria totalmente estragada, né? Uma obra que até aquele momento valia uma fortuna incalculável, ela perde todo o seu valor. Completamente estragada, suja, repugnante, nojenta. Porque você imagina, o cara ele derrubou o quadro no chão, jogou esse lixo, esse esgoto, e com uma vassoura ele ficou esfregando ali. Ou seja, todas as linhas, toda a tinta que você tinha colocado naquele quadro, aquilo se misturou, se perdeu e não sobrou nada. Então, pensem, né? Aquilo que todos estavam admirando, achando a coisa mais bela que o ser humano já fez, de repente virou apenas uma coisa suja, nojenta, né? Fedida ali. Tem uma passagem na Bíblia que era impressionante e ela fala de nossas melhores obras como ser humano. É Isaías 64, versículo 6, que nos diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Aqui Isaías está falando com relação à humanidade em geral. E ele está dizendo que diante de Deus, todos nós somos como impuro. O impuro nesse texto, ele trata de um leproso. Então pensem aí, em um leproso em estado avançado da doença, com o corpo cheio de feridas purulentas, né? Ou seja, feridas cheias de pus. De repente, pedaços do corpo dessa pessoa doente já faltando, como pedaços de dedo, de orelha. Quando nos comparamos com Deus, nenhum de nós é melhor do que isso. E todos os nossos atos de justiça, e aí você pode pensar nas melhores coisas que vocês já fizeram na vida. Tudo isso, diante de Deus, são como as roupas desse leproso. Então imagine esses trapos imundos, né, sujo, contaminado, cheirando mal. Quando o primeiro ser humano pecou,
é como se ele tivesse estragado a obra-prima que Deus criou. Mais ou menos aí de uma forma semelhante ao que eu descrevi com essa obra de arte que alguém teria estragado. E desde aquele primeiro pecado, cada ser humano ele vem porcalhando mais e mais essa obra-prima criada por Deus, que é o universo, que é todas as coisas que foram criadas. Agora, se o autor daquele quadro teria ficado completamente perplexo com a obra que ele havia perdido, talvez ele até tivesse um infarto ali, né, na hora que ele visse a sua obra destruída. Então, a ira de Deus é o que ele sente pelo que nós fazemos contra a sua perfeição e contra a perfeição de tudo o que ele criou. Se o pintor daquele quadro, se ele tivesse uma arma, né, quando ele visse o cara esfregando ali a obra dele com a vassoura, estragando tudo, provavelmente ele fuzilaria aquele homem no momento de fúria, vamos dizer assim. Agora, Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem um poder infinito. Se pensarmos que Deus sente ira e que essa ira de Deus ela é igualmente infinita, o que é que você acha que ele poderia fazer com o homem pecador? Porque Deus ele não tem apenas ira, né? Mas ele tem um poder que é infinito. Por isso que lá atrás, quando começamos a tratar do versículo 18, eu disse que existe uma diferença em como Deus relaciona seu amor e sua ira para com os seres humanos. Porque ele já derramou o seu amor, sua graça, sua misericórdia sobre toda a humanidade. É só olhar para Jesus na cruz. E lá você consegue reconhecer todo esse amor que Deus tem por nós. Agora lá, você também consegue enxergar a ira de Deus. Mas você precisa entender que essa ira infinita, Deus ele ainda não despejou sobre a humanidade, mas apenas sobre o seu próprio Filho. E aqueles que creem, esses estão salvos dessa ira, pelo poder do Evangelho. E estes são declarados justos e vivem por esta fé, que é o que nós vimos na aula passada. Agora, aqueles que rejeitarem tamanho amor, tamanho sacrifício que Deus faz por nós, tanto na figura do seu Pai, como na figura do seu Filho, como na figura do Espírito Santo, estes que rejeitam sentirão a ira infinita de Deus caindo sobre suas cabeças. E porque essa ira é infinita, ele vai permanecer sobre esses pecadores por toda a humanidade, né? Essa ira vai permanecer. Por que ela caiu apenas sobre Jesus? Porque ela é infinita. Somente Jesus, sendo Deus, o Deus Filho, e sendo uma pessoa infinita também, é que pôde resistir e suportar toda essa ira de Deus caindo sobre ele. Isso nos ajuda a entender, inclusive, porque o inferno será eterno. Porque as pessoas muitas vezes pensam que Deus, sendo amor, a Bíblia retrata, a Bíblia diz que Deus é amor. Então elas têm dificuldade em imaginar um Deus permitindo que pessoas fiquem sofrendo durante toda a eternidade no inferno. Eles acham isso uma ideia absurda, que não, eles pensam, eu não quero um Deus desse para mim, né? Meu Deus não é desse jeito. Eu não acredito num Deus dessa forma. Mas é o que eu disse. É assim que a Bíblia retrata Deus, falando tanto do seu amor infinito, mas ela fala também da sua ira infinita. E Deus, descarregando essa sua ira infinita em seu próprio Filho, que também é uma pessoa infinita, Jesus pôde suportar toda essa ira. Agora pense nas pessoas que rejeitam esse sacrifício. E pensem nessa ira infinita de Deus caindo sobre essas pessoas. Quando que essa ira vai terminar de cair sobre elas? É infinita. Então a gente não tem muitas vezes noção do tamanho do sacrifício que Deus fez por nós. E é isso que dificulta o fato de nós entendermos
o tamanho do castigo que aqueles que rejeitam esse sacrifício vão sofrer. Então isso tudo é impressionante, gente, tá? Essas coisas elas vão além da nossa capacidade de compreensão, mas é isso que a Bíblia nos ensina. E ainda que a gente tenha dificuldade para entender, nós temos que reconhecer essas informações como sendo revelações da parte de Deus, e que isso sirva de motivação tanto para nós como para que a gente divulgue o Evangelho para as pessoas que nós gostamos principalmente, mas para todos. Todos têm a oportunidade, né, ou precisam ter a oportunidade de entenderem o amor, reconhecerem esse amor e saberem o que acontecerá com elas se elas rejeitarem esse amor. Tá? Mas vamos continuar analisando o texto aqui então. Então, aqui em Romanos 1,18 começa dizendo, né, portanto, a ira de Deus é revelada do céu. Paulo ele começa dizendo que a ira de Deus ela é revelada do céu. Ou seja, ele quer deixar claro nos próximos versículos que a ira de Deus ela pode ser claramente percebida por todas as pessoas, e isso em todas as épocas. E essa ira sendo revelada do céu, ou seja, é o próprio Deus que torna a sua ira conhecida e todas as pessoas têm acesso a esse conhecimento. Então essa ira ela é perceptível tanto na história humana como na Bíblia e até mesmo nos nossos dias atuais, até mesmo na nossa vida é possível nós percebermos essa ira de Deus sendo revelada do céu, como diz o texto aí. E essa ira, esse sentimento de Deus, não é como a ira dos seres humanos, não é nada parecido com uma pessoa que está com raiva, né, vamos dizer assim. Nossas explosões de raiva, geralmente elas são por motivos mesquinhos, são por motivos egoístas, muitas vezes até de uma forma vingativa. Agora, quando a ideia de ira se aplica a Deus, esse vocábulo traduzido por ira, que no grego é orgê, ele refere-se à reação divina ao mal. Então é um sentimento legítimo da parte de Deus para com aquilo que é errado, para com aquilo que é mal. Nós ficamos irados muitas vezes sem um motivo que seja justo, vamos dizer assim. Deus não. Deus ele se ira contra aquilo que é mal. Então, essa ira de Deus, ela é contra toda impiedade e injustiça dos homens. A palavra grega aqui traduzida por impiedade, ela tem o sentido de fazer pouco caso de Deus. Tá? Então é uma palavra que se aplica no nosso relacionamento com Deus, onde nós fazemos pouco caso dele. É esse o sentido que a palavra em grego dá. Agora, já a palavra traduzida por injustiça, ela traz a ideia de uma ação má feita entre pessoas. Sabe aquela mentirinha boba que às vezes a gente conta? Que às vezes até pode ser com uma intenção boa, aquilo é uma ação má que nós estamos tendo entre nós, seres humanos. Claro que isso acaba refletindo em Deus, mas a ação em si ela é praticada contra os seres humanos, enquanto a palavra impiedade que nós vimos é uma ação direta relacionada a Deus. Então, quando nós lemos aqui que essa ira é contra toda a impiedade e injustiça dos homens, nós temos que entender que se trata de todos os pecados cometidos pelos seres humanos. Então, desde aqueles que são afrontas direta ao Criador, como também pequenas maldades cometidas contra uma pessoa, né? Então, Deus ele não ignora nenhum tipo de pecado. Todos eles, sem exceção, levantam a sua santa ira. Então é esta que é a ira de Deus, é contra aquilo que é errado, aquilo que é mal, contra aquilo que é o pecado. Então a natureza santa de Deus, ela exige que ele castigue o pecado. Então é uma resposta santa ao que é profano, é uma reação justa ao que é injusto, é uma reação pura ao que é impuro. Outra coisa importante é que a única coisa que provoca a ira de Deus é o pecado. Deus não se ira por outras
atitudes que nós possamos ter, vamos dizer assim. Deus ele só se ira contra o pecado e contra nada mais. Eu também já disse um pouco antes que a ira de Deus não caiu na humanidade, mas apenas em Jesus. E eu deixei claro ali, pelo menos eu tentei deixar claro que eu estava falando de toda a ira infinita de Deus, que ele despejou totalmente, até a última gota ele despejou a sua ira em cima de Jesus naquela cruz. Mas vejamos que nesta passagem, Paulo ele está usando o verbo no presente, né? Então ele diz que a ira de Deus ela é revelada. Não é que ela foi revelada na cruz, mas ele usa o verbo no presente. Portanto, não podemos pensar apenas na ira que será revelada, né, no futuro, quando Jesus voltar, que Deus vai descarregar toda a sua ira e as pessoas irão para o inferno. Não, mas é uma ira que ela é percebida agora. Então é uma ira que está sendo revelada dos céus agora. Ela estava presente nos dias do apóstolo e ela continua presente nos nossos dias. E nós veremos ainda nesse capítulo que uma das consequências sempre presente desta ira de Deus é o fato de Deus abandonar o pecador para sofrer as consequências do pecado. Paulo ele vai dizer 3 vezes nesse capítulo que Deus ele entrega as pessoas. Ele vai dizer isso no versículo 24, 26 e 28. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Agora, ainda no versículo 18, Paulo ele vai começar a explicar o que as pessoas fazem para que Deus se ire. Então ele vai dizer, o que as pessoas fazem? Elas suprimem a verdade pela injustiça. A verdade aqui, ela se refere à verdade que Deus partilhou, né? A verdade que Deus revela para as pessoas. Pensando especificamente aqui no capítulo, para os gentios, que é a quem Paulo está se dirigindo aqui. Porque os judeus, o povo de Israel, eles receberam uma revelação especial da parte de Deus, através de Moisés, através dos profetas. Então aqui Paulo ele está falando das pessoas que não tiveram acesso a essa revelação, mas que mesmo assim não ficaram sem nenhum acesso a Deus, porque o próprio Deus fez questão de se manifestar a todas as pessoas, sem exceção, de Adão até o último bebê que nasceu e que nascerá, todos tiveram acesso a saber que Deus existe. Então, todos tiveram acesso a essa verdade. E a passagem diz que esses gentios, né, para quem Paulo está escrevendo ali, de quem que ele está falando, esses gentios eles suprimem a verdade. A ideia por trás deste suprimir a verdade, que a edição revista e atualizada, ela traduz por detém a verdade pela injustiça, é a de conter a verdade, sabe? É de impedir a verdade para que a justiça prevaleça. Então é como se mantivesse a verdade amarrada, presa, enquanto a injustiça pode correr solta por aí. É essa a ideia que está sendo passada através dessas palavras aí. E injustiça aqui se refere ao pecado de forma geral. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, lá em 1 João capítulo 5, versículo 17, que diz que toda injustiça é pecado. Então é o pecado de uma forma abrangente aí. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, a verdade vai incomodar, vai causar um desconforto. Desculpem. Todos nós temos uma consciência, né? Deus deu uma consciência para nós, que ao longo dos tempos, conforme as pessoas vão pecando, ela fica meio cauterizada. Mas todos nós sabemos quando nós estamos escolhendo fazer algo que é errado ou optamos fazer algo que é certo. Então, as pessoas, elas normalmente, quando estão se esforçando em ter uma vida boa, quando elas percebem que estão fazendo uma coisa errada, elas se sentem incomodadas, né? Pelo menos nas primeiras vezes que elas fazem aquilo. Então, nesse momento, existem dois caminhos que a pessoa pode seguir quando ela se sente incomodada pelo pecado ali. Ou ela se livra do pecado, ou ela se livra da verdade, né? Se ela se livra do pecado, ela vai se esforçar em continuar vivendo de uma forma correta.
correta. Ou ela prefere se livrar da verdade e continuar vivendo ali, usufruindo desses prazeres pecaminosos, que na verdade são prazeres totalmente mentirosos, né? Então, o que aconteceu com a maioria dos gentios? A maioria das pessoas escolheu se livrar da verdade. E isso traz consequências, porque todas as pessoas sabem o que é verdade. E a ira de Deus, ela cai porque elas escolhem a injustiça. Então, lendo o versículo 18 novamente, isso deve ficar claro agora. E nós já estamos passando aí dos 30 minutos, eu acho que eu já vou começar a encerrar a aula por aqui. Mas quando nós lemos o versículo 18 inteiro novamente, ó, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, quando nós analisamos esses trechos bíblicos pedacinho por pedacinho, eu espero que aconteça com vocês o mesmo que acontece comigo, porque a gente olha para o versículo e a gente consegue absorver mais informações. Porque quando nós lemos a Bíblia de cabo a rabo, vamos dizer assim, quando você pega os evangelhos e começa a ler, você tira informações dali. É claro, é importante nós termos esse tipo de leitura da Bíblia. Mas eu não posso ler a Bíblia apenas dessa maneira. Eu também posso ler e buscando informações em cada pedaço dela, e é esta maneira de estudarmos a Bíblia que eu estou mostrando nesse estudo do livro de Romanos. Por isso que eu disse que eu não sei se nós vamos conseguir estudar o livro inteiro, porque é um estudo bem detalhado. Com certeza até o capítulo 3 nós chegaremos, mas eu não sei como esses estudos ficarão depois. Vocês percebem que cada pedacinho da passagem ela pode nos ensinar alguma coisa, nós temos que mergulhar naquilo, no significado das palavras, no que é que está sendo dito. Então, quando nós lemos esse versículo, nós compreendemos agora, falando dessa ira de Deus que ela é revelada dos céus, ou seja, todas as pessoas têm acesso a ela. Deus é quem está manifestando essa ira para as pessoas. E essa passagem ela começa a demonstrar contra o que essa ira ela se revolta, vamos dizer assim. É contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, é tudo aquilo que o homem faz de mal diretamente relacionado a Deus, como tudo aquilo que nós fazemos de mal relacionado a nós mesmos, aos próprios seres humanos. E o que essas pessoas fazem? Elas suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, nós podemos reconhecer Deus se revelando para nós, para os seres humanos, e nós contemos, né, essa verdade, nós escondemos essa verdade e preferimos nos agarrar à injustiça. Então, é por isso que a ira de Deus vem sobre as pessoas. E eu quero que nós comecemos a pensar, será que de fato todas as pessoas tiveram mesmo acesso a essa verdade, para que todos, sem exceção, pudessem sofrer as consequências por terem escolhido a injustiça? Nós vamos começar a trabalhar isso na próxima aula. Vamos pensar de fato se todas as pessoas têm a oportunidade de reconhecerem Deus, de reconhecerem esta ira de Deus que é revelada dos céus, e o que nós podemos fazer, né? Contra o que nós fazemos de tão errado assim que provoca essa ira de Deus. Então Paulo ele vai explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada, e eu realmente espero que esses estudos sejam proveitosos. Eu realmente espero que vocês tenham esse prazer de mergulhar em cada pedacinho das passagens, tá? Essa aula de hoje, na verdade, era para a gente ter avançado um pouco mais, não era para termos ficado apenas no versículo 18. Mas é como eu disse, eu estou realmente querendo que a gente entenda. Eu não posso passar pela ira de Deus, portanto a ira de Deus é revelada dos céus. Eu preciso entender o que é essa ira. Eu preciso entender por que é que Deus se ira, como Deus se ira, o que é que representa essa ira de Deus com relação à humanidade. Então é dessa forma que nós estamos fazendo esse estudo.
Deus permitindo, semana que vem nós continuaremos. Eu espero que Deus abençoe todos aqueles que têm se interessado em assistir esses estudos. Se você está assistindo um primeiro estudo agora, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores para você acompanhar esse estudo tão importante e tão maravilhoso da carta aos Romanos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus assim permitindo, no próximo primeiro dia da semana nós estaremos aqui, mas as aulas elas ficam aí gravadas para que você possa assistir quando você puder. Tá bom? Mais uma vez eu digo que Deus os abençoe e espero vê-los todos aqui na próxima semana. Até lá e um abraço.